Gazebo. É claro que eu fiz outro caminho, eu saí da entrada do Santíssimo, peguei para passar exatamente pelo portal, para vocês darem uma olhada aí como é o portal da entrada de São Gabriel. Aí agora vamos entrando novamente. Radarzinho faz assim e finaliza. Tem um radar. Tem um radar na cidade. Agora a gente vai entrar aqui. Sentido a bica 13 de maio. Essa bica antes era muito usada. Até pela minha família pra gente coletar água, né? A cidade de São Gabriel tem bastante bico. Porém, hoje já não é mais tão confiável, né? Então, nós preferimos não pegar mais água ali, né? Mas tem muita gente que vem e pega. E bom, e o povo tá sobrevivendo, né? Até agora não tivemos históricos aí de pessoas que passaram mal por causa da água. Ali, como a gente pode ver, tem uma senhorinha enchendo seus galões. E aqui começa nossa aventura. Esse é o início de uma chamada Rota Rústica de Jaguari. Ela é uma rota que eu já fiz vídeo antes. Não sei se o outro vídeo vai estar numa melhor ou numa pior qualidade. E ela começa aqui. Quando eu fui filmar, da vez que eu mostrar a casa da Dona Coruja, a gente já tinha começado lá no KM6 dessa rota, mais ou menos. Aqui basicamente a gente está no marco zero aí para começar a rota do Jaguari. E eu vou falar tremido o vídeo todo porque essa estrada tem buraco pra caceta. Daqui a pouco começa a estrada de terra, piora um pouco. E eu tô andando devagarzinho exatamente para fazer esse teste de microfone, pode ser assim, eu não tô usando microfone, tá gente? Eu só amarrei o celular que eu tinha em casa e coloquei no capacete. Então o áudio tá ruim, a minha voz vocês não estão escutando. Problema, não posso fazer nada. Ah, mas você tem que comprar um microfone. Ah, quando eu tiver dinheiro sobrando eu compro. E aí galera, será que estamos preparados para esse acampamento? Depois eu mostro melhor para vocês como está configurada a Genoveva. Moto com força é outra pegada, né galera? É o tal do vira-brequim pesado. Talvez a câmera não mostre muito as valetas que eu tô passando. Mas ó, segundinha só reduzindo, acelerando. E ela faz aquele som gostoso. Não fica engasgando. Para nos favorecer. A clima tava com cara de chuva. Eu acho que vai dar pra gente fazer umas filmagens legais aí. Eu espero que esteja ficando legal, galera. Eu tô ansioso pra saber como é que tá ficando esse trampo aí. E depois ver se vai dar direitinho pra editar e fazer as coisas, né?
Vou tentar editar com CapCut, que é o mesmo aplicativo que eu fiz para fazer as edições do evento do Canibais. Já aproveitando a deixa, falando em evento, vídeo Canibais, deixar um abraço para Pantera Negra, o Piratas do Caribe. Aqueles vídeos todos foi ela quem fez, né? Com certeza mais alguém ali, que eu via vários ângulos. Mas da primórdia foi tudo ela, foi ela quem me enviou o vídeo. Então um grande abraço aí pra ela. E se tá no nosso canalzinho lá, é porque ela filmou. Até porque eu tava participando das brincadeiras. Eu não é filmando. Ah, mas eu não vou vir aqui porque a minha moto não vem até aqui. Você faz isso porque você tá destrudinha. Cara, eu ouvi um grande sábio falar uma vez que a moto vai onde o piloto leva ela. É porque moto não anda sozinha, então não tem como você chegar pra sua moto e falar que vamos em tal lugar, ela falar não vou. Uma grande prova disso é o meu irmão de grupo Sampei, que é bem menor que eu, pequenininho, e tem uma Shadow 750. Fica até meio compatível com o tamanho dele. E ele faz miséria com aquela moto. Isso aqui não é nada perto do que a gente já passou em outros lugares. Quem é da cidade e da região, conhece Cachoeira da Macumba e no Curupino, sabe como é a estrada para chegar lá. E não só ele, como a minha presidente também, que tem uma Shadow 600 e também é pequena. E nós fomos para aquela cachoeira. Ninguém caiu, ninguém passou perrengue com o motão. Isso aqui não é nada. A gente foi uma vez procurar também uma pedra bela, se não me engano, pedra bonita, pedra de alguma coisa. Depois de Mairiporã, a gente foi no Pico do Olho d'Água e tava fechado lá por brigas de prefeitura e proprietário. Aí nos orientaram essa outra pedra para visitar. A gente foi. Também uma estrada pior que essa, pós-chuva, tava lisa pra cacete. E depois Pico do Lobo, que a gente foi também com chuva. A estrada lá até que é boinha, só que tudo com chuva, meu amigo, ainda mais para quem tem moto grande, fica difícil. Não fica impossível. E nós fomos. Eu não tenho moto grande porque ainda não surgiu a oportunidade de ter moto grande, mas eu morro de vontade de ter moto grande. Mas quando eu tiver, você pode ter certeza que eu vou ser um dos doidos que vai estar andando por esses caminhos fazendo vídeo. Eu não vou lembrar agora o nome dele, mas é um outro cara que tem um canal também no YouTube. Se eu encontrar, eu vou mandar pra vocês. Ele tem nada mais nada menos que uma LC 1500. Quem conhece essa moto sabe o trombolho que é. E ele vai pra todo lugar com ela, inclusive estrada de chão. E ele fala a mesma coisa: moto vai aonde você levar. Se você tiver habilidade, você vai chegar em qualquer lugar com ela. Ah, mas como é que eu faço para adquirir habilidade? Lutando, meu amigo. A dica que eu dou para vocês, ninguém nasceu sabendo, até pessoas leigas com motinha pequena vai sofrer nessas estradas. Então o que eu oriento? Começa pelo básico. Primeiro aprenda realmente a pilotar. Tem gente que acha aí, mas não sabe, né?
Aprenda a pilotar, vai andar na cidade, vai aumentar a sua visão periférica, seus reflexos, né? Suas habilidades aí pilotando. Quanto mais você pilotar, mais você vai aprender. No sol, na chuva, na neblina, no asfalto sujo, asfalto limpo. Já começou bem. Depois pegar aquele caminho de terra que é mais ou menos assim, ó, simples, sem muito buraco, e começa a dar por lá. Você vai começar a sentir a diferença que esse pedregulho faz, pedrisco, a terra, a areia fofa, terra molhada. Aí você vai começar a ver como a moto se comporta e o que você tem que fazer. Veja vídeos no YouTube, controle a mão, não freie com o freio da frente. Essas coisinhas que você vai aprendendo. Conforme você já pegou aquele macetinho, procura uma estradinha um pouquinho mais ruim. Com certeza você vai achar várias. Aí você vai gradativamente até você chegar no nível que você achar que é difícil. É lógico que você sempre vai achar uma mais difícil que a outra, né? Quando você achar que você já tá top, você vai encontrar uma pedreira. Mas o que vale é você estar sempre praticando, sempre andando. Por que eu falo pra vocês andar nesse tipo de estrada? Cara, porque as melhores paisagens geralmente estão em estradas assim. Cachoeira, lagos, sei lá, canyon, qualquer coisa assim do tipo, se você for sair procurando aí na sua viagem pelo mundo. E se você se priva de andar numa estrada de terra por medo da sua moto, seja ela grande ou pequena, você já está se privando de andar em diversos lugares lindos e maravilhosos. Com certeza outras pessoas vão estar contando história e você não foi. Eu vi uma frase uma vez que eu até postei no meu status com uma foto minha, que dizia que aquilo que você não enfrenta se torna seu limite. Cara, é a mais pura realidade. Uou! Aqui você tem que escolher, desviar do buraco, tomar os matos nos olhos, ou você passa no buraco. Então assim, tendo em vista isso daí, cara, comece a melhorar mais. Ah, mas eu tenho medo. Aí tem um outro irmão meu que fala, você tem medo daquilo que você não conhece. Quando você pratica e tem conhecimento sobre aquilo, você continua mantendo medo, mas você sabe como enfrentar, né? Ele até dá um exemplo. Por exemplo, você está fazendo uma trilha, uma caminhada, e você se depara com uma cobra. Aí as pessoas ficam com medo dela e voltam para trás, tenta pular, vai matar para passar. Quando tudo isso é apenas a falta de conhecimento. Aí ele explica lá que a cobra dá o bote, tem 1/3 do seu tamanho. Você vai olhar a cobra, vai saber mais ou menos quanto ela tem. Nós vamos fazer uma conta bem chula aqui, né? Fala que você achou uma cobra de 3 metros. Caralho, grande pra porra. Mas vamos lá. Ela vai dar o bote de 1 metro, né? A maioria das cobras que você vai encontrar não vai ter 1 metro, vai. Ah, eu já encontrei cobra maior, tá? Mas eu tô dando um exemplo aqui, tá? Então você sabe que é 1/3 do tamanho dela, que ela vai dar o bote. O que você vai fazer? Só desviar. Vai desviar e vai continuar. Então tá vendo como o conhecimento muda a sua atitude perante o medo? Então a mesma coisa, vai andar com a sua moto, vai experimentando as estradas, vá com cuidado, vá com os 2 pés no chão, foda-se, você não tá fazendo pra agradar ninguém, você tá fazendo pra te agradar. Alguém vai passar por você, vai dar risada, foda-se, mano, tá nem aí pra isso, é pro seu bem, pra você mesmo, não é pros outros. Aí tem uma mania de buscar
julgamentos, e esses julgamentos acabam travando a nossa vida. Entrando nesse papo de ensinamento, já pararam para analisar como uma pessoa analfabeta consegue falar e se comunicar falando? O porquê de todo mundo falar que crianças de determinadas idades, geralmente quanto mais nova, mais fácil ela aprender outros idiomas. Tudo isso daí, cara, vem exatamente dessa premissa de não ter medo. Ela não se trava com vergonha de falar alguma coisa. Ela precisa se comunicar. Ela precisa saber pedir comida, se comunicar com seu pai, com a sua mãe. Ela vai aprender de um jeito ou de outro. E a língua que você fala é o que ela aprende. Entendeu? Então a criança, ela se lança mesmo nas coisas sem medo, se lasque. Você vê, eu tava vendo um vídeo hoje de manhã, dando risada lá. É Rafaela Tuma. As crianças, quando se conhecem, a criança chega lá, bate o pé, brilha o tênis, ele fala: olha meu tênis, você quer ser minha amiga? Vamos correr até aquela parede e gritar? Você pode ir na minha casa ontem. Falando, sabe, a coisa que a criança fala, sem nexo, mas ela tá se comunicando, ela tá aprendendo, ela tá evoluindo. Porque ela não tem medo de chegar lá e falar: nossa, e se meu tênis não acender na hora que eu bater? E se eu falar errado? Hoje a gente tem medo de se comunicar com as pessoas, pra fazer amizade. E a criança faz, o que é que ela não tem medo de ir lá? Então, percam o medo, se arrisquem mais. Essas coisas que eu fui aprendendo com a vida. Fui aprendendo com a moto, fui aprendendo com os cursos que eu fiz, fui aprendendo lidando com o público, no meio militar. Seja audaz. Os audazes, posso dizer que eles são privilegiados. Eles vão onde os outros não vão, para fazer o que os outros não fazem. Vou fazer uma pausa ali, galera. Vou mostrar uma cachoeirinha para vocês. Eita bagaceira. Que seria um dos meus ensinamentos se eu não fizesse merda, né? Então vamos fazer merda. 3, 2, 1, enfiando o pé na lama. E é isso aí, galera. Agora a gente encosta aqui. Dá aquela analisada na porquice que as pessoas fazem. Olha isso. Ser humano é o vírus do planeta mesmo. Por isso que o planeta vive tentando exterminar a gente. Com doença e os caralho. Primeiramente, aproveitar que eu já tô aqui. Deixa eu ver se tá filmando tudo certinho. Tá filmando. Galera, essa é a Genoveva, minha companheira. Eu tô filmando meio atrapalhado que eu tô segurando o capacete, tá, gente? Adoro essa moto. Me leva em tudo quanto é lugar. Devagarzinho, no tempo dela. Só respeitar a moto. E aqui ela tá preparada já para nossa aventura de hoje. Aqui vocês podem ver minha machadinha. Adquiri no evento dos 30 anos canibais. Foi com ela que a gente cortou as lenhas lá para fazer o nosso almoço. Aqui tá preso o meu cantil. Prendi ele aqui, ó. Essas cordas elásticas. Trouxe uma varinha que vai aqui, né? Dá vontade. Essa é a minha moto.
Agora a gente vai descer ali, ver um pouquinho da cachoeira do Jaguari. Bosta de vaca. Espero que seja de vaca, né? Acho que tinha uma árvore ali. Aqui, galera, a gente tá na época que a água tá baixa. E aí se forma essa cachoeira. Mas às vezes o rio iguala. Fica uma coisa só. Bonito, né? Às vezes já dá vontade de ficar por aqui e perder um tempo aqui, né? Que som maravilhoso, cara. Que som maravilhoso. Senhores, visitem Santo Isabel. Tem muita coisa bonita para se ver. Tem lugares que nem eu mesmo conheço, mas que eu vou conhecer. Se eu tiver a oportunidade de mostrar para vocês, vocês vão comigo. Agora vamos voltar para Genoveva e seguir o plano. Seguir o plano. Foco. Mantenha o foco. Agora valeu uma trilha sonora, hein? Oba! Olha o cipó. Um monte de cipó, galera. Falta de corda no mato não é. Quando precisar, eu ergui o pezinho. Ergui. Eu olhei, galera, porque eu sempre esqueço. Meu pezinho, ele parece um anzol. Aquela chapinha mais fina. Porque eu esqueço e bato ele no chão. Aqui novamente. Eu só fico triste, a cabra, porque o pessoal tira as coisas daqui, cara. Eu tenho certeza que é vandalismo, meu. Ô, vai chifrar a amiguinha eu? Olha só. Depois vocês são pega pra sacrifício e reclama. Ali tinha uma placa avisando que essa área tem onça. E deveriam tomar cuidado, onça pintada. Aí não tem mais, tiraram. Aqui também tinha uma brincadeira. O pessoal fez muito da hora, bem elaborada, bem montada. Era uma outra placa, um marco, uma pedra presa numa corrente. Eu dizia que era pedra do tempo. Aí a placa dizia: pedra do tempo, pedra molhada, chuva, pedra balançando, vento, pedra fazendo sombra, sol. Ai, ai. É até isso que o pessoal tirou. Rodar por aqui. Diga aí vocês que trilha sonora estaria bem com uma viagem numa estrada assim. Tem gente que não gosta de trilha nenhuma, né? Só o barulho da moto. Mas aí quem gosta da música aí, fazendo fundo,
conta aí. Qual música você acha que se enquadraria nisso aqui? Eu, na minha cabeça, tá rolando Free Birds do Lynyrd Skynyrd, se não me engano. Pedras soltas sabem como é, né? Só o girinho do motor. Veio da frente nem pensar. Ó, areia fofa. Isso aqui também pra cair é 2 palitos. Quem não conhece fala assim, areia fofa é tranquilo. Tá aqui no meu ovo, rapaz. Eu fui olhar pro lado, perdi o trilho. As aventuras do Jeca Valente. Admito. Agora eu me fudi. Mas eu não seria exemplo se eu não fizesse merda, né? Aqui é onde os motão passaria puro. E eu também vou passar que eu volto lá. O que eu posso fazer? Voltar e caçar aquele canto ali. Cara, se não sou eu fazendo merda, não sou eu, velho. Eu tenho que fazer merda, entendeu? Aí. Outra dica importante para vocês que tiverem motão, quando forem fazer isso, venham acompanhados. Porque assim, se vocês caírem numa valeta como essa, vocês peçam ajuda de um amigo para tirar o seu motão. Vamos lá. Uia. Au, meu braço, filha da puta. Meu vídeo mexeu, não gostei. Ela tá saindo, mas ela tá querendo ir pro mato.
Muita cautela sempre. E nunca percam o equilíbrio da sua moto. Perdeu o equilíbrio ali, era o fim pra nós. Aí cara, foi difícil você passar aí, tal. Eu falei, venha sempre com um amigo. Tá com um amigo, ande com corda, tá? A gente poderia fazer uma alavanca. Eu tenho corda aí, né? Mas não precisei. Poderia prender nessas árvores, em alguma coisa, e fazer um carioca, alguma coisa que vai ajudar a puxar a moto. Entendeu? Quem tem moto grande e é aventureiro aí, comenta mais aí embaixo. É até bom a opinião de vocês. Que os outros aí vão falar que é muito difícil. Também dá pra, antes de se jogar num buraco desse, colocar pedras, fazer um monte de coisa ali. Dá uma olhada ali. As aventuras do Jeca Valente. Olha uma serva lá na frente, ó. Rebojo, né? Peixe rebojando ali. Aqui o rebojo tá longe, senão eu ia pra lá, hein. Naquela caçada. Maravilha. Vamos continuar. Olha que rebojo bonito. Vixe. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas tá bonito o rebojo ali embaixo, hein? Rapaz. Uau. Mas vamos embora. É isso aí, galera. Eu acho que daqui pra frente a imagem vai melhorar pra vocês. Campo de visão. Porque depois que eu parei para tirar uma água do joelho ali atrás, eu coloquei o capacete no guidão. Olha essa paisagem, galera. Olha essa paisagem. É ou não é bonito demais, gente? Obra de arte, obra divina. Então eu parei para tirar água do joelho, coloquei o capacete no retrovisorzinho, enquanto eu assisti o vídeo para vocês. O vídeo que eu tava gravando para ver se tá ficando bom. E eu vi que a imagem tava muito para baixo. E comecei a olhar pro meu capacete, a posição que ele tava, aí que me deu um estalo. Eu acho que eu tava tão preocupado de não gravar o céu. Galera, eu sou leigo nisso, tá? É a primeira vez que eu tô usando esses artifícios. Então eu tinha muito medo de ficar filmando muito assim pra cima e vocês não verem o guidão, as coisas.
eu me baseio nos vídeos que eu vejo no YouTube. E os vídeos que eu vejo no YouTube, eu gosto de ver como se eu estivesse pilotando, né? Gosto dessa sensação que eu estivesse pilotando aquela moto com a pessoa que tá lá. E pra tentar fazer igual, eu tentei baixar, eu coloquei de um jeito que eu achei que ia ficar dando certo, né? Mas ficou muito baixo. Praticamente vocês vê a moto no chão, vocês não vê a frente, paisagem e tal. E aí quando eu fiquei analisando a posição que o meu capacete estava pendurado no retrovisor, eu comecei a imaginar como ele ficaria na minha cabeça. Aí imaginando como ele poderia se posicionar na minha cabeça, eu imaginei como deveria ficar o celular. E agora eu fiz essa troca. É lógico que vai passar por mais uma avaliação profissional, minha mesmo. Depois que eu terminar essa filmagem. Mas eu acredito que vai ficar bem melhor agora. Eu sou meio da turma do acho que sim. Então com certeza o vídeo vai ficar postado do mesmo jeito. A imagem filmando pra baixo, mas tá bom. E vocês comentem o que vocês acharam. Sítio Iguana. Vou deixar aqui no meu olho. Dona Coruja. Hoje nós estamos refazendo aquele caminho, mas agora muito mais em Odidão. E assistindo o vídeo, eu vi que a estrada do Santíssimo ficou legal. Começo aí da rota de Jaguari e tudo. Eu tô pensando aqui se eu faço uma narração em cima, abaixo o som, porque tá muito som de vento, né? Mas ainda não sei o que eu faço, galera. Galerinha. Quase eu estrelei a borboleta. Boa, 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 borboleta. Iha! A cara de vaca. Bad to the Bone também é muito bom. Trilheiro, trilheiro. Você acha que é só redendem que vai num lugar ruim? A Truda também foi. Lá nos Estados Unidos, que as coisas são muito mais baratas, né? Entre aspas, né, galera? Mas lá, de certa forma, eles conseguem ter mais facilidade para comprar suas motos, suas peças. A parceria lá é diferente também.
E eu vi lá o vídeo dos caras fazendo umas miséria muito louca com umas glides lá. Vocês já devem ter visto esses vídeos também, comentado pelo Daniel Albani, ou Albani. Ele falando até que tá barato, né? Bota pra moer mesmo. 3.000 uma bagger. Igual o valor da moto e os caras subindo barranco, pulando, tocando lápis. Diga aí o que vocês acham, galera. O que poderia mudar no Brasil para fazer baixar o preço das motos? Menos imposto? Fábricas montadoras e fábricas dentro do território nacional? Uma moto nacional? Você sabe? Na volta da Amazonas? Ou uma criação nacional independente? Digam aí o que vocês acham que poderia melhorar aí o padrão de vida de nós, motoca. Vou falar motoca porque vamos ficar naquela treta de motociclista e motoqueiro. Caraca, isso não é costela de vaca, rapaz, isso é costela de pincher magro. Dá pra passar aqui no cantinho, né? Vamos pra cá então. Minha opinião sobre motocas, motociclistas, motoqueiros. Cara, eu vou falar minha opinião, depois eu vou falar a história que eu ouvi de um antigueira, tá? A minha opinião, cara, me chama de qualquer coisa que tenha moto, velho. Quer me chamar de motoca? Quer me chamar de motociclista? Quer me chamar de motoqueiro? Não ligo, cara. Eu vivo de moto. Eu gosto de andar de moto. Faço parte de um motogrupo. É moto, entendeu? Agora a minha opinião sincera com base em um pouco de história. Nas décadas 60, lá na Antigueira, vamos dizer assim, a galera que vivia de moto, pode-se dizer hippie de moto, né? Faziam tudo isso aí que eu tô fazendo, que outros motocas fazem. Quer sair e curtir pra viver de moto. Viver andando de moto. Com certeza alguns têm seus empregos, suas coisas, porém sua grande maioria disponibilizavam, arrumavam empregos e disponibilizavam tempo para andar de moto. Montavam até suas oficinas de serviços próximos para poder ter tempo de andar de moto. E eles se aventuravam, cara, cruzavam o estado, cruzavam o país, arrumava patrocínio de jornais, né, para divulgar turismo, essas coisas, e ia rodar de moto, cara. Ia viajar de moto. E cara, só quem acampa e manja de sobrevivencialismo, sobrevivência, sabe como é difícil você se desligar da sociedade. E é o que os caras faziam, os caras se desligavam da sociedade tradicional, sociedade comum, e ia viver de moto. Cara, você vivendo na estrada, você passava vários perrengues, né? E a falta de higiene, a falta de um monte de coisas era uma delas, né? Não porque o cara era porcão, mas porque fica precário mesmo, entendeu? O banho é mais difícil. As manutenções da moto, você fica com a mão toda preta, suja de graxa. Eu lembro que eu comecei na minha 80, uma brincada à mão. Cara, eu tenho orgulho de dizer que eu montei ela há 2 tempos. Cara, eu pedia óleo do 2 tempos, gasolina, e vivia com a mão preta. Minha mãe falava que eu tinha mão de mecânico. A minha mão era preta lá. Por quê? Porque eu vivia mexendo na moto, cara. Todo dia era uma encrenca diferente, todo dia era uma peça diferente.
Todo dia eu tinha que abrir, mexer, limpar, arrumar, corrente que saía, estourava, arrebentava, foda-se. Então, cara, você imagina naquela época, então, como é que era. E os caras curtiam a farra dele, iam rodar, iam conhecer outra galera que andava de moto em outros lugares, não curtia um bar. Você fica bêbado, você cai, derrama cerveja bagunçando, derrama cerveja no seu colete, na sua roupa. A junta cheia de gasolina, graxa, óleo, cerveja, né? E a nossa cultura de não lavar o colete porque ele representa essa história. Então o que aconteceu? Os caras pareciam uns mendigos sobre motos. E aí a sociedade tradicional, que não fazia o que esses caras faziam, né? Assim como hoje, começa a apontar o dedo, começa a chamar de vagabundo, sem saber que os caras têm serviço, cara. Os caras se viram. Como é que vai pôr gasolina na moto? Os caras se viram para suas peças, suas manutenções. Só que eram julgados como vagabundos. E aí que as famílias, né, os pais e a mãe tradicional falavam: meu filho, não se misture com esses motoqueiros. Então sim, galera, éramos todos motoqueiros. Quem vive de estrada, tá? Opa aí se eu estiver ofendendo você, que deixa sua moto na garagem e sai no final de semana, tá bom? Porque eu já trombei até cara que tinha plástico no banco da moto, tá? O plástico da fábrica. Mas a gente que vive de moto, né? A gente sabe como é viver na estrada, curtindo o regaço. Cara, a gente é apontado como motoqueiro. E as famílias tradicionais não queriam suas filhas, principalmente perto da gente, né? A gente é fuleiro mesmo. E foda. Então todo mundo era motoqueiro, mano. Entendeu? É uma classe só. A galera da motoca. Mas com o tempo, diversos valores nossos foram se perdendo. O pessoal nós lutamos tanto para fugir do padrão de sociedade convencional, para depois de um tempo, por aceitação, que eu não sei que raio que esses caras têm na cabeça de querer aceitação dessa sociedade, uma sociedade praticamente doente, e começaram a trocar os nossos símbolos culturais, trocar a nossa história, para poder ser aceito nessa sociedade e parar de ser visto com maus olhos. E aí veio primordialmente essa ideia do motociclista. Não, porque eu não sou motoqueiro, aquele cara sujo que vive na estrada, eu sou motociclista. Eu respeito as normas, eu ando direitinho, eu vivo limpo e cheiroso, né? Pra não começar a falar mais coisa aqui que eu vou arrumar briga. Mas cara, nós tudo era motoqueiro, velho. E aí essa cultura veio vindo, veio se enraizando, e o povo, não vou dizer mais novo, mas o povo que foi começando nessa onda foi aprendendo isso daí, que não se deve chamar motoqueiro, motociclista de motoqueiro, que os caras brigam, que os caras ficam bravos. Cara, sinceramente, acho que a maior besteira que tem é isso daí, cara. Eu venho do meio militar. No meio militar, uma das coisas que você mais aprende para derrotar seu inimigo é uma frase chamada dividir para conquistar. Isso aí vem sendo aplicado em religião, vem sendo aplicado em tudo quanto é área da sociedade que você possa imaginar. E aí caiu no nosso colo, meu amigo. Começou a dividir nós, galera que anda de moto. E aí cria-se uma guerra interna, que é mais fácil lutar contra 50 do que contra 100. Porque 50 virou motociclista, outros 50 continua, foda-se, sou motoqueiro, sou motoca, não quero saber. E aí hoje em dia tem gente que defende com unhas e dentes o título de motociclista. Cara, parabéns, cara. Tem que defender mesmo o que você acredita.
Mas história é história, isso não muda. Aí eu tenho a história de um antigão que eu ouvi dias atrás. Ele foi falar, antigamente, parece que todo mundo realmente era motoqueiro. Aí veio a história depois dos office boy, antes não tinha motoboy. Ele falou o nome até das empresas até que criou esse esquema de office boy. Aí depois a galera começou a pegar e falou, não, vamos também fazer entrega de moto, vamos fazer os motoboy, né? Cachorro louco, rato. Então você vê que tudo tem realmente aí a mesma ligação, de você vir trocando a nomenclatura das coisas com a era para se adaptar dentro da sociedade. Da mesma forma que o vento está soprando mais forte, eu acho que vocês não vão entender do que eu estou falando agora. Vou devagarzinho. Da mesma forma que a caveira hoje em dia é tão famigerada aí como igualdade, né? Já tem um estudo já comprovado científico que você consegue encontrar restos mortais aí, e através do estudo dos ossos você saber se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é indígena, se é... Então tipo, dá pra diferenciar, galera, tá bom? Dá pra saber o que é o que. Caveira não é igualdade. Caveira sempre foi, tá? Perigo. Você vê um frasco de veneno, você não vai falar que é um frasco igual aos outros. Não, é um frasco que contém veneno. Aí vem um retardado, cara, um cara que foi falar pra mim que a caveira só representa a morte quando tem dois ossos cruzados. Cara, procura a placa de perigo, alta tensão. Tem na empresa a qual eu faço segurança. É uma caveira e 2 raios. Então vamos falar que a caveira e 2 raios então representa a morte? Não, cara, caveira é a morte. Os raios, morte por eletricidade. Então, mas o princípio da morte, a caveira, ela também é um símbolo de ressurgimento, de renascimento. Então quando você vê as tropas especiais, né, já vão começar aí sobre a vitória, sobre a morte, né, punhal cravado na caveira, vitória sobre a morte, um crânio, né, caveira, vitória sobre a morte. E o cara é chamado de caveira, por quê? Porque nos cursos operacionais ele morre e ele renasce como operações especiais. Ele renasce caveira e ele venceu a morte, ele ressurgiu, tá? Então vamos parar com esse negocinho de só caveira da igualdade. Por que eu tô falando só? Porque símbolos são símbolos, tá? Eu vou parar aqui de novo pra gente conseguir trocar mais ideias. Porque se pegar ali a estradinha ali, vai fazer vento. Vamos lá. Vou parar ali na pracinha. Beleza. Será que a gente pode pegar pra lá e ir trocando uma ideia meio de boa indo pro lado de lá, né? Do que ficar parado mostrando na minha cara pra você. Mas vamos lá. Voltando à história da caveira. Então, a caveira ela sempre foi um sinal de perigo, um sinal de morte. Ah, mas eu gosto do significado da caveira como igualdade. E como eu disse, foi uma coisa que a gente criou anteriormente, ali, nossos ancestrais, depois da nossa época casca grossa, como a gente, quando o motociclista ou o motoqueiro, diga como quiser, começou a ser domesticado pela sociedade. Eu não sei em que meandros isso aí, em que época isso aí começou, que a gente começou a falar caveira da igualdade. Cara, eu não tiro você isso daí, tá bom? Símbolos são símbolos e ponto, acabou, cara. Entendeu? A estrela de ponta cabeça, a estrela no círculo, todos são símbolos e cada cultura vai dizer uma coisa. Então essa cultura nova diz que é caveira da igualdade. Mano, pode usar, velho. Tá bom? Até a gente quando criou um motogrupo, tá? Aí você vai falar que eu sou hipócrita, mas não, porque nós somos um grupo de pessoas com ideia. A gente colocou no nosso brasão, tem sim uma caveira que a gente fala que é da igualdade. Por quê? Porque nós somos um motogrupo misto, né?
Então ali a gente fez a caveira, ao invés de desenhar um homem numa moto, uma mulher numa moto, né? Colocou lá só caveira. Mas repito, tá? Eu sei muito bem o significado da caveira. Caveira eu sei muito bem o que significa. Mas ali nós utilizamos com isso. Tá? Mas se você me perguntar, eu vou te responder na lata, caveira é perigo. Então você também use, tá? Divulgue, mas tenha consciência que começou com a caveira do perigo, tá? Não vai ficar bitolado aí que nem o outro cara lá, que foi querer justificar ainda a caveira da morte só com os ossinhos cruzados, tá? Aí é... Cara, vou entrar no méritos históricos aí das bandeiras dos piratas, né? E que todo mundo não sabe, mas cada pirata tinha a sua bandeira. E tinha um que tinha os ossos cruzados. Pronto, entendeu? Mas tinha pirata que usava o demônio com um tridente em sua bandeira, né? Enfim, e aí vai. Mas enfim, a caveira, perigo. Quer usar como igualdade? Outra coisa, né? A nossa corrente. Eu ainda uso uma puta de uma corrente com cadeado pendurado. Entendeu? Hoje a maioria usa o quê? A corrente para segurar a carteira. Mas a corrente antigamente era pra usar pra treta, meu amigo. Era pra briga. Era pra você, quando você não aguentasse no murro, ou viesse mais de um cara, você girava essa corrente com cadeado, caramba, mano, você destroçava 5, 6. Ou você podia fazer isso também no lenço. Amarrava um cadeado parrudo no lenço, colocava o cadeado no bolso, ficava só o lenço pra fora. Quando você arrumasse uma treta que você não aguentasse na mão, você grudava no lenço, puxava, pronto, você já tinha uma arma ali, entendeu? É o que a gente fala sobre os anéis, né? Passou um lagartinho aqui. O que a gente fala sobre os anéis que a gente usa, né? Que substituiu o soco inglês. Meu, é fato também, né? Eram armas que a gente usava, hoje são criminalizadas. E a gente, para adaptar a nossa cultura, a gente foi, né? Se diminuindo, posso dizer assim. Mas nós temos nossas culturas, nós temos nossa história. E a gente não pode deixar isso perder. Vamos respeitar todo mundo? Vamos seguir tudo. Vamos lá, vamos apoiar, cara. Mas tenham em mente histórias. Eu acho que aqui já começa um lugar fechado, então vamos fazer a volta. Chácara Pantera Cor-de-Rosa. Agora não sei se aqui é fechado ou não, galera. Faz tempo, por muitos anos que eu não venho pra cá. Então fica, essa é a minha dica, galera. Usem os símbolos e tudo, mas tenham ciência de seus significados. Cara, eu uso como igualdade, mas eu sei que a caveira é perigo. Quer ver um sinal de como as coisas mudam, né? Como é que eu posso dizer? Se adaptam, né? Tropas especiais foram criadas nesse meandro de vitória sobre a morte, né? Na Segunda Guerra Mundial, com uma tropa de comandos ingleses, se não me engano, que caçavam soldados nazistas, né? E tinha uma equipe nazista que se orgulhava em deixar crânios das pessoas que eles matavam em exposição, né? Para mostrar ali que eles eram a morte, né? E essas tropas, se eu não me engano, inglesas, quando venciam eles, né, expulsavam aquela ameaça nazista, eles iam lá e cravavam uma faca naquele crânio lá, para mostrar que eles venceram a morte, né? E daí criou-se o famigerado símbolo do BOP, das outras e demais operações especiais, que é a faca na caveira, né? Que é a vitória sobre a morte. Mas essa nossa sociedade doente, sabe, discriminatória, que pede tanto respeito, mas discrimina tudo, né? E começa a questionar a polícia ter caveira, porque sabe que a caveira é perigo, é morte e tal. E eu tive que ouvir um depoimento de um coronel de operações especiais falando que a caveira era um monte de Gólgota, onde Jesus Cristo foi crucificado. E a imagem da cruz onde Cristo foi crucificado em cima do monte de Gólgota era aquela imagem da faca sobre a caveira, que de fato uma faca sobre a caveira vira quase uma cruz, né? E eu pesquisei, sim,
né? Tinha realmente o nome de Monte de Gólgota, que significa a Montanha da Caveira, algo assim do tipo. Mas, cara, não tinha nada a ver isso daí, irmão. Entendeu? Eu acho que ele foi, fez a pesquisa bateu e ele colocou lá porque, meu, vou mostrar pra sociedade que a faca na caveira é uma coisa boa. Cara, a faca na caveira sempre foi coisa boa, cara. É uma unidade de operações especiais que acaba com a bandidagem. Sempre foi coisa boa, agora você precisa justificar. Entendeu? Tá vendo o que eu digo sobre sociedade doente? Que você precisa justificar o certo criando uma coisa mais floreada, mais bonita. Porra, meu. Precisa não, mano. Entendeu? É por isso que eu, mano, preciso ser chamado de motoqueiro, quer chamar de motociclista chama, quer chamar de motoca chama. Já fui motoboy também, fazer umas entregas loucas, dá passo de novo. Sou motoca, mano. Entendeu? Vivo de moto. Mas não ligo pro rótulo que as pessoas não me dão, entendeu? Tô nem aí. Eu tenho certeza que eu vivo de moto. Se eu sou repudiado pela sociedade porque eu faço coisa que eles não fazem, caga me andando, mano. Eu ganho meu dinheiro, não dependo de ninguém. Partiu andar um pouco de moto agora. Ó, o Fuca laranja. E é isso aí, galera. Finalizamos mais um rolezinho. Vou acabar aqui pelo centrinho da cidade mesmo. Espero que tenham gostado. Que venham muitos outros mais vídeos aí pra gente curtir. Falou! Até a próxima. Um abraço pra vocês. Nos vemos na estrada. Fui!